Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos lá então dar prosseguimento à nossa disciplina. Hoje nós vamos falar sobre ramais, né? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreve lá que eu vou dar um ponto para cada um que se inscrever. Mentira, não vai ganhar só ponto quem fizer trabalho. Vamos lá então, gente. O que é um ramal, gente? Ramal ou derivação? Nada mais é do que quando você tem uma tubulação aqui, tá certo? E a partir desse ponto você faz uma derivação, né? Deriva essa água para outros locais, tá? Então, um exemplo de derivação, por exemplo, é a nossa distribuição de água, né? Água potável. Você tem um reservatório, né? Quem conhece ali no Parque Alvorada tem uma caixa d'água grandona ali da Sanisul. E aí, esse reservatório, ele é cheio. E a partir dali, essa água é derivada para todas as casas, né? Então, aí você tem vários tipos de derivações. Pessoal, e o que tem de diferente aqui na questão de derivação para hidráulica? Não tem nada, tá, gente? A gente vai começar já a fazer exercício e você vai ver que é as mesmas equações, a mesma coisa que a gente já utilizou, né? A equação de Hazen-Williams para perda de carga e a partir daí para calcular vazão e diâmetro, tá certo? Então, vou pegar aqui um exemplo para você ver na prática, tá? Vamos mencionar um sistema de distribuição de água por gravidade, tá certo? Com as exigências mencionadas aqui, partindo de um reservatório que ele está numa cota aqui de 100 metros, né? Então, estou lá com o nível da água a 100 metros de altura, tá certo? E ela vai água até o ponto B, tá? Tá o ponto B aqui. Esse ponto B, ele está numa cota de 70 metros, ou seja, eu tenho um desnível aqui de 30 metros, tá? Então, daqui até aqui embaixo eu tenho um desnível de 30 metros, tá certo? De A até a B, até o ponto B, eu tenho uma distância de 5 quilômetros, 5.000 metros, tá certo? E no ponto B, eu vou ter derivações, né? De B para C, de B para D e de B para E, tá certo? Então, de B para cada uma dessas distâncias, eu tenho aqui a distância que vai ser percorrida, né? De B para C é 2.000 metros, de B para D é 1.000 metros, de B para E 3.000 metros, tá certo? Aqui eu tenho a cota de cada um desses pontos, tá? Então, o ponto C está na cota de 60, o ponto D está na cota de 50 e o ponto E está na cota de 50, tá? O D 55. E aqui, gente, o que é isso aqui, as exigências? Aqui está falando que no ponto C eu preciso de uma pressão de 5 MCA, tá certo? Então, eu quero que chegue lá no final de C 5 MCA, tá? Por isso você vê essa setinha aqui para cima, é como se fosse um piezômetro subindo a 5 metros, tá? Porque, gente, imagina você chegasse a água na porta da sua casa e não tivesse pressão nem para subir até a caixa d'água. Não ia adiantar. Você precisa de uma determinada pressão, tá certo? Então, aqui no ponto D, você precisa dessa vazão aqui de 4,5 e precisa de uma pressão de 8, tá certo? E no ponto E, você precisa de uma vazão de 1 litro por segundo e uma pressão de 10 MCA, tá aqui, tá certo? Com base nisso, o que a gente vai fazer? A gente vai dimensionar. Dimensionar o que, gente? Vamos dimensionar, achar a dimensão dos diâmetros, né? A gente quer saber qual diâmetro que a gente vai colocar para atender cada uma dessas necessidades, tá certo? Então, vamos dimensionar por trecho. Vamos começar aqui pelo trecho AB. Eu sei a vazão do trecho AB, gente? Não me deu, mas eu posso saber de maneira indireta. Como? Ó, o trecho AB vai ser o somatório da vazão de BC, de BD e de BE, tá certo? Então, vai ser o somatório dessas três vazões aqui, ó. Então, vai ser 1,2, 4,5 mais 1. Tá aqui, ó, 1,2 mais 4,5 mais 1. Então, a vazão que passa em AB, perdão, é de 6,7 litros por segundo. Beleza? Ó, aqui está a equação de Hazen-Williams em função do diâmetro, né? Eu quero achar o diâmetro. Eu preciso da vazão, correto? Tenho comprimento? Tenho. Tá lá, ó, distância AB, 5.000 metros, tá? Então, tenho comprimento também. Tenho C? Também tenho, tá? Vou usar um material daqui com C
150. Se fosse um PVC, 150. Um aço galvanizado novo, 130, tá certo? Então, depende do tipo de material que você vai usar. Então, tem o C também, tá certo? E a perda de carga. Pronto. Qual que seria a perda de carga máxima disponível, gente? É só lembrar lá em adutora por gravidade. Eu tenho aqui a cota de 100 metros e vou chegar na cota de 70 metros. Ou seja, eu vou ter um desnível aqui de 30 metros. Ou seja, a perda de carga máxima que eu posso ter, perda de carga máxima, é de 30 MCA. Correto? Então, o máximo de pressão que eu posso perder é 30. Tá? Se eu perder mais, não vai chegar a vazão que eu quero. Tá? Se você tiver dúvida, volta lá e assiste a aula de adutora por gravidade. Tá? Não precisa assistir a aula toda, só assiste o primeiro trecho que eu explico lá como funciona a adução por gravidade. Tá certo? Pessoal, então, se eu fizer isso aqui, tá certo? A gente vai ter um diâmetro de 125. Tá certo? Perdão, 121. Deixa eu só corrigir aqui, ó. 121 milímetros. Tá certo? E aí, o que acontece, gente? Vou só pegar aqui minha caneta. Então, nós temos o diâmetro de 120 milímetros? Não temos, né? Então, a gente vai pegar um diâmetro de 125, que é o comercial superior, tá certo? Se não tiver, teria que ir lá para o de 150, tá certo? Porque se eu for para o de 100 milímetros, a perda de carga vai ser bem maior e ele não vai me atender, tá certo? Como é conveniente aqui, gente, ter uma pressão em B maior que zero, ou seja, chegar aqui e ter uma pressão, porque aqui eu tenho 30 metros de altura, não é? Então é interessante eu não perder todos os 30. Se eu sobrar alguma pressão aqui, ótimo, tá certo? Se sobrar pressão aqui, ótimo. Tá? Então, vamos ver quanto de pressão que vai sobrar. Vamos calcular usando o diâmetro de 125. Tá certo? Primeiro aqui, ó. Espera aí, gente. Hoje o trem aqui tá ruim. Então, na verdade, aqui, ó, esse cálculo tá aqui, ó, o diâmetro de 121 milímetros, tá certo? Eu devia ter colocado ele aqui em cima, tá certo? E essa frase aqui embaixo, abaixo dele. Como é conveniente que a pressão seja maior que zero, a gente vai usar o diâmetro de 125 polegadas, tá? O de 125, tá aqui o cálculo, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular qual que vai ser a perda de carga com o diâmetro de 125, tá certo? Olha, eu sei a vazão? Sei, tá certo? A vazão é a mesma, vai passar 6,7. Sei o tipo de material? Sei também, tá? É o 100. O valor dele é 100. Sei o comprimento da tubulação? Também sei, 5.000. Tá tudo aqui. E o diâmetro que eu vou usar? 125 milímetros. Tá certo? Resolvendo isso aqui, me dá uma perda de carga de 25 MCA. Então, o que isso significa, gente? Eu tinha um desnível de 30 metros e vou perder 25. Então, me sobra quanto? Ó, tinha 30, vamos dizer, você tinha 30 reais e perdeu 25 ao longo do mês. Tá? Ou seja, foi lá para farra, gastou, comeu salgado, né? Você vai perder 25, é a água perdendo ao longo da tubulação. Vai sobrar lá no final quanto? 5 MCA. Beleza? Tá? Então, é quanto de sobra de pressão lá no ponto B. Tá certo? Então, no ponto AB, aqui, ó, esse trecho AB, eu teria um diâmetro de 125, tá certo? Ele transportaria a vazão de 6,7 e teria uma perda de carga de 25 MCA, tá? E agora, vamos calcular cada um desses trechos aqui, ó, BC, BD e BE, tá certo? Vamos lá, o trecho BC, tá certo? Olha, lá em B, tá aqui, ó, B 70 metros. O que significa? É a cota do ponto B. Ele está lá 70 metros. O ponto C está na cota de 60 metros. Ou seja, eu vou descer 10 metros, correto? E olha, o que é esses 5 metros aqui? Ó, esses 5 metros, pessoal, é que nós não vimos que a gente tinha 30 metros de altura, tá?
e perdemos 25 de perda de carga, eu tenho uma sobra de pressão, tenho uma pressão lá de 5 MCA. Então, esse 5 aqui é a pressão que me sobra, correto? Tá? Então, eu quero saber, para calcular o diâmetro, tá aqui a equação, ó, a equação aqui. Vamos ver o que a gente precisa. Eu tenho o comprimento BC? Tenho, ó, vamos lá, ó, BC, 2.000 metros. Tenho o comprimento, tá certo? Tem a vazão? Vamos ver. Tem também, ó, a vazão que vai passar em BC, 1,2 litros por segundo. Tem também a vazão. Tem o C? Tem, eu sei o tipo de material que eu vou usar, tá? Então, se fosse o PVC, eu colocava 150. E agora, gente, faltou o quê? A perda de carga disponível, o HF. Tá certo? Então, eu preciso saber o HF. Você vai ver que o mais difícil aqui vai ser só o HF. O resto já foi tudo dado. Então, qual que é a perda de carga disponível, gente? Olha, eu sei que no ponto C, eu preciso que chegue lá uma pressão de 5 MCA. Tá? Professor, de onde você tirou que precisa chegar uma pressão de 5? Tá aqui, ó, no exercício, ó. Eu preciso uma pressão em C de 5, aqui, ó, 5 MCA, tá? Por quê? Chega lá no final, igual eu falei, o que adianta chegar água na porta da sua casa e ela não ter pressão para subir nem na caixa d'água? Não vai adiantar nada. Tá certo? Às vezes você vai precisar de água para tocar um aspersor numa irrigação, tá certo? Para tocar qualquer outro instrumento, você precisa de pressão, água para chegar com pressão dentro do reservatório para oxigenar o reservatório, tá certo? Então aí você precisa de uma determinada pressão. Então aqui em C eu preciso de 5. E aí, gente, eu vou calcular qual que é a perda de carga disponível, tá? Ó, como é que eu vou calcular? Eu tenho a cota aqui em B, que ela é 70. Eu tenho uma pressão aqui também de 5. Então, eu considero aqui ó, que eu tenho 75, né? A cota mais a altura. E vou descer para a cota de 60 e vou precisar de uma pressão de 5. Correto? Ou seja, eu vou precisar de 65 aqui. Então, gente, olha aqui, ó. Pelo gráfico, essa altura aqui seria a perda de carga, né? Então, vamos dizer, essa linha aqui em cima é 75, é 70, tá? Aqui, vamos dizer, essa linha aqui vale 70, vou subir mais 5, então isso aqui vale 75, tá certo? Essa porcaria aqui. Então, aqui é 75 essa linha, tá? E eu preciso chegar até aqui, ó, 65, que é a cota de 60 mais 5 de pressão. Ou seja, gente, eu posso perder quanto de pressão? Vai ser 75 menos 65. Vai ser 10 MCA. Então, essa é a perda de carga que eu tenho disponível entre o trecho BC. Correto? Tá? Então, gente, por exemplo, se eu tivesse lá na cota 70 e o ponto C tivesse na cota de 65. Que raiva disso aqui, gente. Então, aqui vamos dizer que é a cota de 65 metros. Qual é a perda de carga que eu poderia ter aqui? Olha, eu tenho aqui ó, a cota mais a pressão 75. Aqui eu tenho uma cota de 65 mais 5 de pressão 70. Então, aqui, se essa cota fosse de 65, eu só poderia perder aqui 5 metros. Tá? Se tiver dúvida, gente, qualquer coisa, vocês mandam e-mail, a gente entra em aula online para retirar essa dúvida, tá certo? Então, é a perda de carga disponível que eu tenho aqui de 10 MCA. Jogando isso aqui na equação, tá? Na calculadora, na tabela, na planilha que eu já falei para vocês, vocês vão achar um diâmetro aí de 65 milímetros, tá certo? Vamos agora calcular outro trecho, trecho BD. Ó, o trecho BD... ele tem uma vazão de 4,5 e eu preciso de uma pressão de 8 MCA. E o ponto D está numa cota de 55, tá? E o comprimento dele é de 1.000 metros. Vamos fazer a mesma coisa, gente, ó. Tá aqui a equação de Hazen-Williams, correto? Tem a vazão? Tenho, né? 4,5 litros por segundo, tá aqui. O comprimento, 1.000 metros, tá? Falei lá com vocês. O C é 100, tá aqui. E agora eu preciso saber qual que é a perda de carga disponível, tá? Então vamos lá, mesma coisa. O ponto B, ele está aqui na cota de 70 metros, correto?
E no ponto B, a gente viu que tem uma pressão de 5 MCA, tá? Então, seria essa linha aqui correspondente a 75. E esse cano vai descer para uma cota até lá, ó, 55 metros, tá? Só que eu quero também, lá em D, uma pressão de 8 MCA, correto? Então, qual que é a perda de carga disponível? Vai ser o 75, 75 é o que? É o 70 mais 5, né? A cota mais a pressão, menos a cota do ponto D, que é 55, tá certo? Ou seja, eu estou descendo aqui, ó, 15 metros, tá certo? E eu também tenho aqui, ó, 8 metros de pressão, tá? Eu preciso de 8 metros de pressão. Então, fica 75 menos 55 menos 8. Tá? Então, a perda de carga admissível aqui é de 12 MCA, tá certo? 12 metros de coluna de água, tá certo? Ou seja, se eu pegar aqui, perder 12 MCA, eu chego aqui com 8 metros de pressão, não é? Se eu pegar aqui, ó, 75, tá bugando aqui, gente. Ó, se eu pegar 75 menos 12, tá? Fica 63, correto? Pô, mas o que é 63, professor? 63, se eu tirar o 55 da cota, sobra a 8 de pressão, que é a pressão aqui. Tá certo, gente? Então, vamos lá, continuando. Tá? Então, eu tenho aqui... Lembrando, gente, quando eu desço, eu acabo ganhando pressão, né? Então, eu ganhei 15 de pressão, né? Só que eu preciso de 8 de MCA de pressão, eu acabo perdendo, correto? Tá? Então, vamos lá, então. Eu tenho os 12 MCA aqui, ó, de perda de carga disponível. Colocando isso na equação, dá um diâmetro de 90 milímetros, tá certo? Vamos agora para o último trecho, o trecho BE. Mesma coisa, tá, gente? Ó, o ponto E está na cota de 50 e no ponto E eu preciso de uma pressão de 10. Tá certo? Ó, no ponto E eu tenho uma vazão de 1 litro por segundo. Tá certo? Que, ó, no ponto E tem a vazão de 1 litro por segundo. Preciso de uma pressão de 10. Está na cota de 50 e o comprimento é de 3.000 metros. Tá? Vamos lá então, ó. Então, tenho a vazão, tá certo? Tem aqui a vazão, tenho o comprimento, tenho o valor do C, que é o material. Novamente, eu só preciso da perda de carga disponível. Ó, tem a cota aqui B de 70 metros, correto? Beleza. Tenho mais 5 de pressão. Então, 70 mais 5, eu vou ter 75. Só que eu vou agora descer para a cota de 50 e preciso de 10 MCA de pressão, né? Então, eu vou precisar de 60. Então, fica 75 menos 60, né? 60 vai ser isso aqui, ó. 10 mais 50. Vai dar 15 MCA. Tá certo? Então, eu posso perder aqui 15 MCA de pressão. Correto? Então, a mesma forma que a gente fez nos outros. Pessoal, vamos dizer que eu não tenho pressão nenhuma aqui em B. Vamos dizer que a pressão aqui é 0 e a pressão aqui também é 0. Certo? Eu não preciso de pressão. Ó, qual que é a perda de carga disponível que eu tenho? Ó, eu estou na cota de 70 e vou descer para a cota de 50. Correto? Ó, então eu poderia perder aqui quanto de pressão? Poderia perder 20. Então, 20 seria a perda de carga disponível, tá? Se aqui não tivesse pressão em B e se a pressão em E fosse 0, correto? Porque eu ia descer aqui, ó, de 70 metros para 50. Estou descendo 20 metros, eu ganho pressão, correto? Então, beleza, tá? Substituindo esse valor, eu calculo aqui o diâmetro de 61 milímetros. Tá? Aqui eu só deixei os valores dos diâmetros para... Aqui, não coloquei o comercial não, tá? Então, aí a gente pegaria os valores comerciais aqui de 100 milímetros, esse aqui provavelmente de 75 milímetros, esse aqui de 1,5 polegada, provavelmente, tá certo? Mas esses valores aqui, né, achou, tá certo, tá bom? Então, vamos pro
Próximo exercício. No encanamento esquematizado, a tubulação possui um coeficiente de rugosidade de 150. Tá? Então aqui já é diferente. Eu tenho o diâmetro BC, que é 25 milímetros, e o BD é de 20 milímetros, né? Aqui 1 polegada e aqui 3/4 de polegada. E aqui tem as informações a respeito de cada um deles. O reservatório está na cota de 100, o ponto B está na cota de 40, o ponto C está na cota de 60 e o ponto D está na cota de 30. Tá? AB tem uma distância de 1.000 metros, BC tem uma distância de 600 metros, BD 1.000 metros, e aqui a pressão requerida em cada um desses pontos. Tá? Em B eu preciso de uma pressão de 40, em C uma pressão de 0, não preciso de pressão, em D eu preciso de uma pressão de 10. Tá? Vamos pegar aqui, então, vamos calcular, né? Eu só esqueci aqui, a gente vai calcular a vazão e vamos dimensionar também qual que vai ser esse diâmetro AB aqui também, tá, gente? Ó, então, primeira coisa, gente, eu preciso saber qual que é a vazão que passa aqui nesse diâmetro BC e nesse diâmetro BD, né? Vocês concordam comigo que a vazão que passa nesse trecho aqui, AB, não vai ser a soma desse mais esse? Não é? Vai ser a vazão que passa aqui, ela vem uma parte para cá e uma parte para cá. Tá certo? Então, vamos calcular a vazão que passa em cada um deles. Ó, vamos começar primeiro com o trecho BC. Eu quero calcular a vazão. Tá aqui, ó, gente, ó, equação de Hazen-Williams em função da vazão. Correto? Então, o C, eu sei o tipo de material? Sei. Tá aqui, ó, 150, é um PVC. Sei o diâmetro? Sei também. Aqui, ó, o diâmetro BC é 25 milímetros. Então, eu sei o diâmetro. Sei o comprimento dele? Sei também, ó, comprimento BC 600 metros. Tá certo? E aí, o que me falta, gente? A perda de carga disponível. Tá? Então, a mesma coisa do outro exercício lá. Então, o que a gente vai fazer? Ó, tá aqui o C, tá aqui o diâmetro, tá? 600 metros. Vamos calcular a perda de carga disponível. Ó, em B, tá na cota de 40 metros. E eu falei que em B tem uma pressão de 40 metros. De onde eu tirei isso, gente? Tá aqui, ó. Pressão requerida em B, 40 metros. Beleza? Então, tá bom. Vamos lá, então, ó. Então, eu tenho uma cota de 40 metros e tenho uma pressão de 40 metros. Ou seja, seria essa linha aqui, ó, de 80 MCA. Correto? 40 mais 40. E o ponto C, ele está numa cota de 60 metros. Tá? E a pressão em C é 0, eu não preciso de pressão. Então, eu só preciso que essa água chegue e caia lá na atmosfera, não preciso de pressão. Qual que é a perda de carga admissível? Ó, gente, eu tenho aqui, ó, 80 metros, vou para a cota de 60, né? Vou subir 20 metros, correto? Então, fica 80 menos a cota de 60, eu posso perder 20 MCA, tá certo? Então, aqui eu posso perder 20 MCA. Tá? É a mesma coisa eu considerar aqui, ó, eu tenho 40 metros de pressão, né? Para eu subir 20 metros, me resta 20, correto? Ó, tenho 40. Eu subi 20, me resta 20 MCA, né? 40 menos 20, sobra 20. São esses 20 MCA aqui de perda de carga admissível, correto? Então, resolvendo isso aqui, ó, vai dar um valor baixinho, tá certo? Que é um diâmetro de 1 polegada, tá? Tá lá 0,403 litros por segundo, ou esse valor em metros cúbicos por segundo. Tá certo? Pessoal, vamos calcular agora qual que vai ser a vazão no trecho BD. Tá certo? Tá aqui a equação da perda de carga, tá? Tenho C? Tenho. Tenho diâmetro? Também tenho. Tá aqui, ó. BD tem 20 milímetros. Certo? BD é 20 milímetros. O comprimento? BD, 1.000 metros. Tá aqui também. E eu preciso lá no ponto D uma pressão de 10 MCA.
Então, nesse ponto D eu preciso de uma pressão de 10 MCA. Então, tem o comprimento, me falta só o quê, gente? A perda de carga disponível. Tá certo? Perda de carga disponível. Ó, então vamos lá, ó. Eu tenho a cota B, tá certo? Tenho a pressão em B de 40 MCA, tá certo? Então tá aqui, ó, 40 mais 40. E vou descer para a cota de 30 e preciso de uma pressão de 10. Tá certo? Então vai ser o quê, ó? 40 mais 40 menos 30 menos 10. Tá certo? 30 que é a cota de D e 10 é a pressão que eu preciso. Ou seja, eu posso perder 40 MCA de pressão. Aqui, ó, eu posso perder 40 MCA de pressão ao longo dessa tubulação. Tá certo? Então, colocando os dados aqui, resolvendo, eu vou achar esse valor aqui, ó. 0,247. Tá certo? E agora, gente, qual que vai ser a vazão AB? Vai ser a vazão no trecho BC, vai ser essa vazão que a gente achou, tá certo? Mais essa vazão do trecho BD, essa vazão. Então, a vazão vai ser o somatório dessas duas vazões. Beleza? Pessoal, e agora, vamos calcular qual que vai ser o diâmetro, tá? Eu vou fazer aqui... Espera aí. Então, vamos continuar, gente. Estava corrigindo aqui um errinho, mas bora lá. Então, a gente calculou, né, qual que vai ser a vazão e vamos calcular, vamos dimensionar qual que vai ser a tubulação AB. Ó, para calcular o diâmetro, tá aqui, ó, gente, ó, equação de Hazen-Willis em função do diâmetro. Então, eu preciso da vazão. Eu tenho a vazão? Acabei de calcular ela aqui, ó. Vai ser a vazão do trecho BC mais o trecho BD. Achei a vazão. Tem um comprimento? Só voltar aqui, ó. Comprimento de 1000 metros. Correto? Então, eu tenho comprimento também. Tenho C? Tenho. Vou usar o PVC. Se fosse outro material, poderia usar também. E aqui, gente, a perda de carga disponível. Eu não coloquei aqui, mas vamos descobrir qual que é. Ó, aqui no ponto A, ele está na cota de 100 metros. Tá certo? A cota, o B, está na cota de 40, né? Aqui na cota de 40. Então, daqui para cá, eu tenho um desnível de 60 metros. Só que eu posso perder esses 60 metros? Eu não posso, porque eu preciso de 40 de pressão. Tá certo? Então, qual que seria a perda de carga disponível para mim aqui, ó, nesse trecho AB? Seria 100 menos 40 menos 40. Tá certo? Então, seria 100 menos 80. Ou seja, a perda de carga disponível que eu tenho é 20 MCA. Resolvendo aí, gente, eu vou achar um diâmetro aqui de 33 milímetros. Tá certo? Seria um diâmetro comercial de 38 milímetros aí. Tá certo? De 1,5 polegadas ou 1,3 polegadas. Tá certo? Então, esse seria o diâmetro. Tá certo? E aí, gente, olha aqui. Nesse exercício, perguntou uma coisinha diferente. Perguntou, supondo que ocorre o fechamento da tubulação nos pontos C e D, então eu fecho o registro aqui e fecho o registro aqui. E aqui no exercício ele fala que provoca um aumento de 40% na pressão estática efetiva. Poxa, vocês vão pensar, Elástico, o que é pressão estática? Gente, pressão estática, o próprio nome já fala, é a pressão de algo parado, né? Então é a pressão quando a água está parada. Correto? A gente não viu lá na primeira aula, se você tem um reservatório com água, né? Lá no oceano, numa piscina, não exerce uma pressão essa coluna de água? Não é? Né? Essa pressão não era o peso específico vezes a altura, né? Então, como o peso específico era constante, só dependia da altura, aqui nesse reservatório é a mesma coisa, gente. Por que você acha, às vezes, que rompe a tubulação de água da cidade? Né? Às vezes ocorre vazamento aí nas portas das casas. Por causa da pressão, que às vezes excede
rompe a tubulação e vaza. Aí você tem que ligar lá para a Sanesul, chamar o pessoal para vir fazer o reparo. Vai cavar na frente da casa, faz aquela bagunça, vira aquela lama, tá certo? Mas vamos voltar aqui. Vamos dizer que ocorre um aumento de 40% da pressão estática. Professor, mas qual que é a pressão estática? É só ver qual que é a altura, gente. Olha, a caixa d'água no ponto A não está na cota de 100? A B não está na cota de 40? Então, eu tenho uma pressão aqui de quanto, gente? Uma diferença de altura de 60 metros, correto? Quanto que é 40% de 60? Ó, se eu pegar lá, ó, 60 vezes 0,4 dá 24, tá certo? Mais o 60. Ó, então aqui ocorreria uma pressão de 84 MCA. Tá aqui, ó. Então em B teria uma pressão de 84 MCA. Tá certo? Em C, o C está na cota de 60. Pessoal, lembrando que isso aqui tudo está fechado, tá? Então se está fechado, não tem perda de carga, a água está parada. A única pressão que tem é essa coluna de água, tá? Então, A está na cota de 100, tá aqui, e C está na cota de 60. Eu tenho uma altura aqui de 40 metros. Ó, 40 metros, se eu aumentar 40%, 40% de 40 vai dar 16. Então, 40 mais 16 dá 56 MCA. Tá certo? E o ponto D, gente, é o ponto que está mais baixo. Ele está lá na cota de 30. Então, ele vai estar numa pressão lá de 70 MCA, né? Está na cota de 100 para a cota de 30, tá? 70. Mas como ocorre aqui no caso do exercício uma sobrepressão, né? 40% disso aqui é 28, né? 40%, 0,4 dá 28, né? Então, 28 mais 70 dá 98 MCA. Então, essas seriam as pressões que ocorreriam, gente. Tá? E por que eu estou falando e para que essa tabela aqui, gente? Eu não comentei ainda com vocês, mas quando você vai comprar tubulação, gente, vai ter um negocinho escrito lá na tubulação. PN40, tá aqui, ó. PN40, PN80, PN100. O que isso significa, gente? Esse PN chama pressão nominal do tubo, né? Na aula prática eu mostrava o tubo lá para vocês, vocês viam... principalmente vocês aí da aquicultura, quando vocês forem no laboratório, dá uma olhadinha lá na tubulação, vocês vão ver lá o PN, tá certo? Esse PN é a pressão nominal que o tubo resiste, tá certo? Então, no caso, um tubo PN40, ele é dimensionado para trabalhar numa pressão de 40 MCA, tá certo? Quer dizer, se passar da pressão de 40 ele arrebenta? Não, gente, já dei curso, teve gente que falou que já pegou um cano de 40 e já colocou mais próximo a 100 e ele não arrebentou, tá certo? Mas a vida útil dele vai ser bem menor. Vocês concordam comigo que ele não foi feito para trabalhar com pressão acima de 40. A vida útil dele, então qualquer fissura, se ele tiver um pouquinho mais desgastado, né, cano que fica no sol, recebe chuva, recebe insolação, ele começa a ressecar. Se tem uma pressão bem maior, ele vai estourar, tá certo? Olha aqui a diferença, gente, entre esses canos. A diferença aqui, ó, tem canos iguais, ó, de 55, 75 e 100. 50, 75 e 100. A única diferença deles aqui, gente, olha aqui, ó, é o diâmetro interno, mas é isso aqui, ó, a parede, a espessura. O cano de maior PN, ele tem que ser mais espesso, né? Então, ele gasta mais material, né, para ele ser mais espesso, né? A espessura dele aqui é maior. Consequentemente, gente, um cano de PN maior, ele é mais caro. Quando você vai dimensionar as tubulações, você vai ter que fazer essa verificação. Aonde você tiver, por exemplo, pressão acima de 50 MCA, você não vai colocar um cano de PN40. Tá? Isso vai valer lá na parte de bombas também. Às vezes você vai pegar uma bomba e na saída da bomba você tem uma pressão lá de 60 MCA. Aí você chega lá, o cano de 40, sei lá, R$40 a barra dele, os canos são vendidos em barras de 6 metros, e aí você chega lá no PN80, tá certo? Ele tá lá, sei lá, R$65,
aqui 65 e aqui 40. E aí você, muito esperto, pensa, poxa, aqui é tudo 50, esse é 50. Ah, vou pegar o mais barato, né? Você não sabe ainda a questão de PN, e aí você coloca lá, funciona um pouco, mas aí depois essa tubulação vai e rompe, né? E aí você vai ter que novamente vir e ter que comprar o de PN 80. Tá? Então é uma coisa que muitas vezes a gente não fala, a gente não vê em exercício, mas é coisa que a gente tem que verificar, é a pressão nominal do tubo, né? Você vai ter que verificar a pressão que ele vai trabalhar. Tá certo, gente? Então é isso, tá? Depois façam a lista de exercício e entreguem a tempo para ganhar nota. Até a próxima.